pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Essa semana a gente tem novidades, tem vídeo na área aí de uma forma diferente, né? A gente veio hoje inovando com a resolução de exercícios. Como essas duas próximas semanas que a gente vai ter aula online, a gente vai rever conteúdos, a gente vai resolver alguns exercícios com vocês, tá? No exercício de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho, nos exercícios de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho a relação do movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? Essa relação, ela gera bastante conflito pra gente no momento que a gente está resolvendo os exercícios. Então, eu escolhi alguns exercícios da temática movimento uniforme e movimento uniformemente variado, para que assim a gente pudesse, né, compreender um pouquinho melhor como que funciona essa questão. Tá bom? O primeiro exercício que a gente vai resolver é um exercício relacionado a movimento uniformemente variado. Para a gente entender como que funciona o movimento uniformemente variado, a gente tem que entender que existem funções horárias para esse movimento. Vamos ler o exercício? Me acompanhem lá. Então vamos lá. Um móvel, em sua trajetória, descreve o movimento descrito pela função horária do espaço. S igual a 2t ao quadrado menos t mais 6, em unidades do SI, ou seja, no Sistema Internacional. Para esse móvel, determine a posição inicial da trajetória, B, a velocidade inicial, t igual a 0, C, sua aceleração escalar, D, os instantes em que passa pela origem dos espaços, E, a função horária da velocidade, F, o instante em que o móvel para. O exercício, como vocês puderam ver, dá para nós uma função horária do espaço. S igual a 2t ao quadrado menos 8t mais 6, certo? Para a resolução desse exercício, a gente tem que lembrar como que é a função horária do espaço para o movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Olhando essa expressão, a gente já tem que saber que esse tipo de movimento é um movimento uniformemente variado. Aí vocês vão me perguntar, como, prof, que a gente vai conseguir estabelecer isso? Olhando se a função do espaço é de primeiro ou de segundo grau. Se ela for uma função de segundo grau, a gente está falando de movimento uniformemente variado, tá? Então, a função do espaço para o movimento uniformemente variado é uma função horária de segundo grau, que geralmente ela é escrita como S0 mais velocidade 0 mais meio de AT ao quadrado. Então, aqui, ó, a gente tem T ao quadrado. Aqui a gente tem T ao quadrado. Então, essa função, ela é uma função de segundo grau. Então, ela descreve um movimento uniformemente variado. Mas então, como que seria o movimento uniforme? O movimento uniforme não teria o termo ao quadrado. Teria apenas o termo no primeiro grau, tá? Para resolver esse exercício, a gente tem que comparar a função geral do movimento uniforme variado com a função particular. Então, S vai ser igual a S, S0 vai ser igual ao termo que está em 0, T vai ser, o V0 vai ser igual ao termo que está em T, e o T ao quadrado vai ser igual ao termo que está o T ao quadrado. Então, a alternativa A, ele pede para nós a posição inicial do corpo. Ele quer saber qual é a posição inicial. Então, a gente vai comparar a função que ele nos deu com a função horária geral do movimento. Quem que é o nosso S0? É o termo que não tem T, é o termo que está sozinho. Quem está sozinho na função ali? O termo que está sozinho na função é o 6. Então, o nosso S0 vai ser quem? 6.
Lembrando que ele disse para nós que está no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, as unidades estão no Sistema Internacional, certo? Então, essa é a alternativa A posição inicial da trajetória. A alternativa B, ele pede o que para nós? A velocidade inicial, né? Tem como a gente tirar a velocidade inicial da função horária? Tem. Como que a gente vai fazer isso? De novo, a gente vai comparar quem que é o V0 da função particular e quem que é o termo semelhante. Então, na nossa função particular, V0, que é a velocidade inicial, está multiplicando T. Quem que está multiplicando T aqui? Quem está multiplicando T é o menos 8T. Então, a nossa velocidade inicial vai ser quem? Menos 8, né? Lembrando que a unidade está no Sistema Internacional, então é metros por segundo, tá? Uma outra forma da gente fazer isso é igual a menos 8T vai ser igual a V0T. T é semelhante com T, então eu simplifico. Como que vai ficar? Menos 8V0, tá bom? As duas maneiras estão certas para a gente achar o resultado. Na alternativa C de casa, ele está pedindo para nós a aceleração. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai comparar o termo que está multiplicando A, que é a aceleração do movimento, com o que está sendo multiplicado ali, tá? Então, a gente vai ter aqui agora a alternativa C, a gente quer saber o valor de A, ou seja, o valor da aceleração. Quem está multiplicando a aceleração? A aceleração está sendo multiplicada por meio AT ao quadrado. No caso da função particular, o t ao quadrado está sendo multiplicado por 2. Então, aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? A gente não precisa fazer passo a passo quando a gente estiver resolvendo um exercício lá no vestibular, né? Mas a gente tem que tomar cuidado que na função horária da aceleração, a aceleração está dividida por meio. Então, o nosso resultado aqui vai ter que sempre ser multiplicado por 2, tá? Então, aqui eu tenho t ao quadrado, simplifico t com t, eu tenho, então, meio de A é igual ao termo que está aqui, 2. Ou seja, se eu tenho 2 dividindo, eu tenho que passar o 2 multiplicando. Então, eu vou ter 2 vezes 2. A aceleração vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a gente pode fazer esse sistema passo a passo, ou a gente lembra lá que a aceleração que aparece aqui, o termo que aparece aqui, multiplicando t ao quadrado, sempre temos que multiplicar por 2. Isso porque é movimento uniformemente variável, certo? Então, eu reescrevi aqui para nós como que ficou a função horária simplificada. Então, ficou a 0 igual a t ao quadrado, menos 4t mais 3, porque a gente dividiu aquilo ali por 2, tá? Então, agora a gente vai colocar na fórmula da Bhaskara. Bhaskara, no nosso caso, a gente quer achar o valor de t, né? Então, Bhaskara vai ser menos b, tá? Mas quem que é o nosso menos b, ó? B é isso aqui. O 1 aqui é o A e esse é o C. Então, lembrem-se que Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz quadrada de A menos b ao quadrado menos 4ac divididos por 2. Então, eu já vou substituir os valores ali. Então, menos com menos vai ficar mais, no caso, 4, que é o nosso valor de b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, certo? Menos a, que é 1, vezes
Na verdade, é 4 vezes 1 vezes C, que é 3. Tudo isso divididos por 2A, que é 1, tá? Como a gente tem mais e menos, a gente vai abrir T igual a 1, T igual a 2, certo? O que acontece ali? Agora a gente tem que resolver o que está dentro da raiz, né? Então, eu vou ter 4 mais, que a gente estava fazendo 1, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 3, que é 12. Então, dentro da raiz vai ficar 16 menos 12, raiz quadrada de 4, divididos por 2. A mesma coisa aqui embaixo, a diferença é que agora, ao invés de a gente somar a raiz de 4, a gente vai subtrair raiz de 4. Então, eu tenho 4 menos raiz de 4 divididos por 2, tá? Nessa aqui, 4 menos mais raiz de 2, raiz de 2 não, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, eu tenho 4 mais 2 dá 6. 6 divididos por 2, T igual a 3 segundos, né? Qual que vai ser a diferença aqui? Raiz de 4 é 2. 4 menos 2 dá 2. 2 divididos por 2, T igual a 2 vai ser igual a 1 segundos, tá? Então, essa é a resolução da Bhaskara. Ou seja, que valores são esses? T e 1. É T igual a 3 e T igual a 1. São os instantes de tempo que a partícula passa por onde? Por zero, tá? Então, se a gente fosse fazer um gráfico, a gente colocaria lá que x, ou no caso S, igual a 0 para 1 segundo e x igual a 0 para 3 segundos, tá? Então, esses são os instantes de tempo que ele quer que a partícula passa pelo nosso sistema de origem, tá? Para terminarmos lá, falta a letra E e D, tá? Então, a gente tem que tomar atenção que na alternativa D, ele quer a função horária, né? Então, lembrem-se, pessoal, função horária é aquela a qual a gente não substitui o T. Então, a gente deixa em função do T. Isso aqui é uma função de T, tá? Se eu não escrevo o T, eu não estou fazendo a função. Eu estou colocando que a partícula está em um instante de tempo naquela posição. Então, a alternativa E, ele pede para nós qual é a função horária da velocidade. Tá? A função horária da velocidade para o espaço, ela é, para o movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT, tá? Quem que é o nosso V0? Lembra lá da alternativa que a gente calculou a velocidade inicial. A nossa velocidade inicial é menos 8. Mais a aceleração. A aceleração a gente calculou na letra C, que a gente chegou ao valor de 4. Então, vezes T. Essa expressão matemática aqui é a função horária da velocidade. Tá? Se a gente não colocar o T, se a gente substituir o valor de T, a gente não está descrevendo a função horária. A gente está fazendo a velocidade em um instante de tempo, tá? Que é o que o exercício F está pedindo, né? Ó, o instante em que o tempo, instante que o móvel para, tá? Então, agora sim, na alternativa E, tá? Então, na E, ele quer a função. Na letra F, ele quer a velocidade igual a 0. Só que ele quer saber o instante de tempo. Qual é o valor de T, tá?
Então, a gente vai agora pegar a função horária da velocidade, onde a velocidade é 0, então velocidade 0, menos 8 mais 4t. O t é o que a gente quer saber. Então, eu vou passar o menos o 8 para cá, mais 4t. Ou seja, o t vai ser 8 divididos por 4. Então, a velocidade 0 vai ocorrer no instante t igual a 2 segundos, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, não foi solicitado nesse exercício, mas conseguiríamos fazer o gráfico do espaço, né? Que seria uma parábola para cima, né? Aonde aqui você teria o instante 2, aqui o instante 1 e aqui o instante 3, tá? Esse seria a representação do gráfico ali, mas isso é para outra história. Tá bom, gente? Vamos pro próximo? Em uma estrada seca, um carro com pneus em bom estado pode frear com desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Se o carro estiver a 20 metros por segundo, a distância mínima percorrida até parar vale aproximadamente em metros. Então, pessoal, como vocês ouviram ali na leitura do exercício, nós temos que tirar os dados. Quais são os dados que a gente leu ali no exercício? 5 metros por segundo ao quadrado. Desacelerando. Então, isso é uma desaceleração. Então, é o nosso A, né? Então, o nosso A é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que a gente colocou o sinal de menos? Por causa da desaceleração, tá bom? Outro termo que ele deu ali para nós foi a velocidade que o carro está. A velocidade que o carro está inicial é 20 metros por segundo, tá? Ele quer que pare esse carro a uma certa distância de aproximadamente, né? Então, se ele quer que o carro pare, velocidade final igual a 0. E ele quer saber a qual distância que ele vai conseguir parar em uma estrada seca com a desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, com uma velocidade inicial de 20 metros, com a velocidade final igual a 0. Nesse exercício, a gente não tem um instante de tempo, não tem um intervalo de tempo. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar Torricelli. O que diz a expressão de Torricelli? Que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço de tempo. Então, a gente quer calcular o ΔS. ΔS é a nossa incógnita, tá? Quem que é o V? V é o 0. Então, V ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais, só que lembre que é mais com menos. Então, mais com menos, regrinhas de sinal, fica menos. 2 vezes a aceleração, que é 5, vezes o espaço que a gente quer calcular, certo? 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400, menos 2 vezes 5, 10, ΔS, certo? Quem que a gente quer isolar? O ΔS. Então, a gente vai passar o delta para o outro lado. Então, eu vou ter 400, menos 10, vezes ΔS, né? Lembra que eu tenho o sinal de menos antes, eu tenho o sinal de mais depois. Então, isso aqui fica mais. O que eu faço com 10? Passo dividindo. O ΔS vai ficar sozinho. 400 divididos por 10, simplifico 0. Eu vou ter que ele vai parar
Ele vai percorrer uma distância de 40 metros com essa velocidade e com essa desaceleração. Certo, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, eu espero que esses 2 exercícios tenham auxiliado vocês. Eu sei que a gente tem muitos exercícios para fazer, mas para os vídeos não ficarem muito longos, a gente vai ficar por aqui por hoje, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, gente!